Entrevista. A primeira proposta de emenda constitucional apresentada no Congresso em 2025 é de autoria do senador Isalci Lucas, do PL, aqui do Distrito Federal. Ele quer blindar o Fundo Constitucional do DF para garantir recursos à saúde, educação e segurança. O senador propõe alterar a Constituição para assegurar a correção anual dos repasses ao fundo com base na variação da receita corrente líquida da União. Vamos conversar agora com o senador que está na ponta da linha. Senador Isalci, bom dia. Bom dia Adriano, bom dia ouvintes aí da Rádio Senado, parabéns aí pelo trabalho. De fato, nós apresentamos a PEC número 1 de 2025 para a gente proteger, definitivamente a questão do fundo constitucional. Você sabe que esse fundo para nós representa hoje 40% da nossa receita, portanto, qualquer mexida, qualquer redução ou extinção prejudica demais, o Distrito Federal. Não só os servidores, mas também toda a população, Hoje mais de 80% desse recurso é para pagar pessoal da segurança pública, da saúde e da educação. Então, o que aconteceu? Nós sofremos uma ameaça muito forte em 2023, 2024. Em 2023, o relator do arcabouço fiscal colocou o Fundo Constitucional na nova regra de correção e conseguiram, inclusive, aprovar na Câmara. Chegando no Senado, a gente conseguiu reverter, porque a gente conseguiu demonstrar realmente que nós perderíamos quase a metade do fundo se fosse incluído no arcabouço fiscal. Então a gente conseguiu reverter no Senado e aí a Câmara depois acatou a decisão do Senado. Ficamos mais tranquilos, mas aí em 2024, no pacote fiscal, o ministro Fernando Haddad encaminha também para o Congresso a mesma proposta de novamente incluir o Fundo Constitucional nessa correção pela inflação do IPCA. Então a gente conseguiu, com muita mobilização da sociedade civil, com todo mundo, os parlamentares, a gente conseguiu reverter na própria Câmara, não chegou nem para o Senado. Mas nós não podemos continuar tendo essas ameaças, todo ano, porque isso é muito ruim para nós. Pois é, senhor. Então, por isso é que eu apresentei a PEC 01 de 2025, Então, senador, na prática, o que essa medida representa para a população do Distrito Federal? Ou seja, garantir o repasse do Fundo Constitucional do DF com correção de acordo com a receita corrente líquida da União. Exato. Essa correção, ela varia de acordo com o aumento da receita da União. Aumentou a receita, aumenta o Fundo Constitucional. Esse fundo já está estabelecido. Foi estabelecido em 2002, quando foi criado o fundo. Então, desde a época do Império, todas as despesas da capital eram pagas pela União, sempre foi. Só que a gente tem um problema, porque quando Brasília passou a ter eleição, porque até então não tinha, as indicações eram do governo federal, então não havia muito essa preocupação, porque a própria União pagava as despesas. No momento que houve eleição, que teve governador aqui, não tinha sentido o governador com o Pires na mão todo mês para pagar as contas. Então foi criado esse fundo, foi levantado na época em 2002 um valor de 2,9 bi, que era o valor realmente destinado à educação, saúde e segurança, e a partir daí então ficou estabelecido na lei que este valor de 2002 seria corrigido então pela variação da receita corrente líquida e hoje equivale a 25 bilhões, ou seja, 40% da nossa receita. Só que a lei ela é uma lei ordinária, ou seja, se, por exemplo, numa decisão no Senado, a gente tiver 41 senadores presentes e 21 votarem contra, a gente corre o risco de perder ou reduzir o fundo. Então, nós estamos propondo uma emenda constitucional que, com isso, vai ser muito mais difícil as pessoas mexerem, porque depende de 49 votos favoráveis. Então, é muito mais difícil você mudar, porque nós estamos trazendo para o texto da Constituição exatamente a correção da receita corrente líquida. Então isso vai ajudar muito, a manter isso sem preocupações maiores. Mas da mesma forma ainda estamos trazendo uma mudança também na Constituição,
Porque a Constituição diz o seguinte, no artigo 21, diz assim, compete à União, aí tem lá, manter e organizar a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Bombeiro, Penal e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Nós estamos também mudando isso, porque a Constituição é de 88 não tinha eleição, só foi a partir de 90. Então nós estamos trazendo esse recurso para o GDF, na mesma redação, ou seja, compete à União transferir para o GDF para manter e organizar a segurança pública e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Estamos fazendo exatamente a mesma redação que está na Constituição, mas transferindo, dando competência à União de transferir o recurso para o GDF. Por que isso, Adriano? Hoje, por exemplo, nós temos hoje 10 mil policiais da PM. Na lei de 2009 era para a gente ter 18, ou seja, nós temos quase a metade do que deveríamos ter em 2009. Polícia Civil, também estou de 9 mil, nós temos 4 e pouco. Bombeiro, estamos com a metade também. Então, por que isso? E por que o nosso salário, inclusive no DF, está muito defasado em relação aos outros estados? Hoje, Brasília tem um dos menores salários comparado com o restante do Brasil. Por quê? Porque quando a gente precisa fazer um concurso ou aumentar, fazer algum reajuste, o governador tem que mandar isso para a Casa Civil, a Casa Civil manda para o Congresso faz as alterações na lei orçamentária, depois volta para o Palácio, eles emitem uma medida provisória, é uma burocracia danada e é muito difícil você fazer essa operação. Então isso acabou prejudicando muito o DF e nós estamos com muita defasagem do contingente e também da remuneração. Então isso dá ao GDF as condições para que ele possa fazer como os demais governadores fazem, né? Não depende de ninguém, tem recurso e o valor do fundo já está estabelecido, o governador, cabe a ele então organizar isso. Então é para facilitar isso e garantir realmente a preservação do nosso fundo constitucional. Estamos fazendo, inclusive, Adriano, uma grande campanha agora, né, nos próximos 10 dias, mexeu com ele, mexeu comigo. Nós temos que envolver toda a população, né, nesse sentido, para a gente ter um apoio e aprovar essa emenda constitucional. Estamos conversando com o senador Exalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Ele é o autor da PEC, Proposta de Emenda Constitucional número 1 de 2025, que blinda, digamos assim, o Fundo Constitucional do DF, que é responsável por garantir recursos para a saúde, educação e segurança aqui do Distrito Federal. Senador, é claro que vai ter aí a negociação, essa PEC vai primeiro para a CCJ, depois o plenário, é uma matéria que exige quórum qualificado. Estamos em tempos aí que o governo alega que está com cobertor curto. Só acha que vai ter resistência, principalmente por parte do governo federal, para aprovar essa proposta, porque isso acaba também, digamos assim, na visão do governo federal, engessando ainda mais ali aquela negociação que ocorre por ocasião da aprovação, votação do orçamento. O que é que o senhor acha, sua expectativa em relação a esse cabo de guerra político, digamos assim? Adriano, eu acho que não. Nós temos um ambiente muito favorável por vários motivos. Primeiro, isso não tem impacto financeiro, né? Por quê? Porque o valor do fundo e a correção do fundo já está estabelecido e é o que vem acontecendo. Então não se mexe em valor. O que nós estamos é exatamente transferindo para o DF para que ele possa fazer essas operações sem essa burocracia de mandar para o Congresso e para o Palácio, e também, né, a Receita Corrente Líquida já adotada. Então, como a gente aprovou em 2023, 2024 essa matéria, os senadores e deputados estão muito a par disso e sabem da importância do Distrito Federal. Então eu vejo exatamente neste momento um ambiente muito favorável, exatamente a gente proteger o fundo, que teve o apoio praticamente de todo o Congresso Nacional nessa última votação no Senado e na Câmara. Então eu vejo que é o momento. Senador Exalci Lucas, muito obrigado aqui pela entrevista. Vamos acompanhar, claro, com atenção a tramitação dessa PEC, a PEC 1 de 2025. Um abraço para o senhor e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e este é o Sinal Verde, o espaço de mobilidade da Rádio Senado. Para o programa de hoje, eu vou trazer algumas sugestões feitas por empresas do transporte ferroviário para melhorar o deslocamento das pessoas em nosso país.
Pois é, no dia 12 de dezembro do ano passado, o Conselho Econômico Social Sustentável da Presidência da República, conhecido como Conselhão, incluiu em seu relatório das comissões temáticas as recomendações da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre trilhos. As sugestões da ANP Trilhos entraram no chamado eixo 3 do relatório, sobre mobilidade urbana sustentável. O Conselhão, vale lembrar, é um órgão de assessoramento da Presidência da República. Mas quais são as recomendações? Não é propriamente a invenção da roda, mas sim uma compilação de medidas de bom senso, coisas que a gente volta e meia traz aqui no Sinal Verde, como política de financiamento do transporte público coletivo, política de incentivo para a criação da Autoridade Metropolitana, Plano Estratégico da Mobilidade Urbana sobre Trilhos e Programa de Segurança Jurídica para Investimentos. A ANP Trilhos argumenta que, a partir da análise das diferentes eficiências e custos dos modais, para garantir um futuro sustentável, é necessário priorizar investimentos em infraestrutura que promovam o aumento da participação dos modais mais eficientes e de menor impacto ambiental, notadamente o transporte sobre trilhos. Investir em infraestrutura é buscar eficiência logística e também, por consequência, investir em descarbonização. Agora vamos detalhar cada uma das recomendações. Política de financiamento do transporte público coletivo. A associação pediu novos instrumentos garantidores de recursos para o financiamento do transporte público coletivo, como a instituição de um Fundo Nacional de Apoio ao Transporte Estruturante, criação de regime tributário especial nos estados para o incentivo à modernização e ampliação da estrutura de mobilidade, preferencialmente sobre trilhos, como o REID, que já está em vigor para o setor no âmbito federal, com isenção de PIS/COFINS na fase de implantação. E também políticas de incentivo econômico e priorização do transporte sustentável e eficiente, com programas de crédito para empresas construtoras e operadores, com taxas atrativas e de longo prazo. A recomendação 2, política de incentivo para a criação da Autoridade Metropolitana. Isso aqui eu acho bem legal. Eu já falei da experiência de cidades como Londres e Paris com essa autoridade, que integra os diversos modais, centraliza as providências e age rapidamente, sem as amarras de um órgão governamental puro. A ANP Trilhos pede incentivos e linhas de crédito a estados e municípios para organizarem essa autoridade metropolitana. Recomendação 3. Plano Estratégico da Mobilidade Urbana sobre Trilhos. Aqui a ideia é desenvolver um plano estratégico que apresente a demanda de projetos estruturantes de transporte nas regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes, com o objetivo de prospectar e fomentar uma carteira de investimentos para o desenvolvimento de estudos, projetos, concessões e parcerias. E, por fim, a recomendação 4, Programa de Segurança Jurídica para Investimentos. O que a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos sugere é um novo marco legal do transporte público coletivo e também a qualificação do crime de roubo, furto e receptação de cabos no setor metroferroviário e desenvolvimento de políticas públicas que incentivem e protejam o setor. Há muito o que fazer nessa área de legislação. Ficaram de fora, no entanto, 2 recomendações da ANP Trilhos. A modernização de mais marcos legais e regulatórios para assegurar a segurança jurídica e regulatória dos contratos e previsibilidade e atração de investimentos, e também ficou de fora a criação de incentivos aos biocombustíveis. E vocês, o que acharam das sugestões da ANP Trilhos para a melhoria da mobilidade urbana no país? O Conselhão fez bem em acatá-las? Devia ter aceito também as 2 que ficaram de fora? Falem com a gente, nosso e-mail é radio@senado.leg.br e o WhatsApp da Rádio Senado é 61986119591. Lembrando que os episódios anteriores podem ser encontrados com uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado, ou então na página www.senado.leg.br/radio/podcasts. Um abraço e até o próximo programa. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Dedo de prosa, um
tema de interesse do cidadão. Eles passaram a fazer recentemente parte da paisagem do Plano Piloto, a área central de Brasília. Também estão presentes em outras cidades. Estamos falando dos patinetes elétricos, lembra deles? Na época da pandemia eles estiveram por aí, fizeram um grande sucesso e do jeito que vieram foram. Mas estão de volta. E só aqui em Brasília são mais de 600 deles, todos na cor azul, fruto de uma parceria entre uma empresa e o governo local. O patinete elétrico é uma opção muito legal de modal de transporte. Facilita o deslocamento e pode ser bastante divertido. A popularização do patinete também pode significar menos carros nas ruas e menos poluição, entre outras vantagens. Só que quem anda de patinete, assim como o motorista, o ciclista e o pedestre, precisa obedecer regras de boa convivência. Em bom português, Adriano, o usuário de patinete elétrico não ganha uma espécie de salvo-conduto para fazer o que bem quiser. Então vamos à primeira regra. Andar de patinete elétrico, gente, só é permitido para maiores de 18 anos. Criança, adolescente não podem usar patinete elétrico, não podem sair por aí andando de patinete elétrico. E quem anda de patinete só é permitido andar onde tem ciclovia, onde tem uma ciclofaixa ou circulação de pedestres. Assim, não é permitido o trânsito de patinetes nas pistas usadas por carros, motos e caminhões, as chamadas faixa de rolamento, pela evidente razão do risco de um acidente. Numa área de circulação de pedestres, como calçadas, quadras e praças, a velocidade máxima permitida para os patinetes é de 6 km por hora. Essa é mais ou menos a velocidade de um pedestre numa caminhada forte. Se você está num patinete e precisa atravessar uma via pública, use uma passarela, uma passagem subterrânea ou uma faixa de pedestre. Aí é preciso descer do equipamento para fazer a travessia segura. Terminou de usar o patinete? Beleza. Mas é importante deixá-lo fora da calçada, fora da ciclovia, fora da ciclofaixa, para que o patinete não seja um obstáculo à livre circulação, principalmente para um cadeirante. Então, se essa é a sua vibe, aproveite a novidade dos patinetes elétricos para andar pela cidade. Pode ser uma experiência bacana ir de um lugar para outro de um jeito diferente, sentindo o vento, Gesiel, bater na cara. Legal, mas faça isso com toda a segurança, hein? Para que o passeio de patinete só produza boas recordações e não um acidente. Eu lembro, Adriano, que na época da pandemia, quando estavam aquelas duas empresas que investiram muito em patinetes em todo o Brasil, aqui em Brasília também, muita gente se acidentou. E muita gente, principalmente, que nunca tinha andado de patinete na vida. E aquilo lá não é tão difícil, não é, sabe, uma tecnologia de foguete para você poder andar, não. Mas precisa aprender antes de começar a andar. E muita gente foi e literalmente quebrou a cara, porque não sabia como andar de patinete, e aí caía. Muitos acidentes, alguns bem feios, aconteceram naquela época. Vai acontecer de novo agora? Não sei, né? Depende de como as pessoas vão utilizar novamente o patinete, que está de volta às ruas da capital brasiliense. Você já deu aquela andadinha de patinete ou ainda não? Ainda não, até porque eu nunca andei de patinete. Eita, eu tenho que ter uma aula para andar de patinete, mas tenho vontade. Um dia eu baixei o aplicativo e namorei ali um patinete, falei, não, nunca andei aqui, não vou pagar esse mico aqui. Eu tenho que treinar no lugar fechado, fora da vista das pessoas, alguém vai ter que me ensinar. Antes de você pagar esse mico, fala o seguinte, no dia que você for andar de patinete pela primeira vez, me chama, porque eu quero filmar, né, fazer um vídeo, né? Pra viralizar. Vai que eu viralizo. Tá certo, Adriano. Mas olha, gente, ontem eu tava na região central aqui de Brasília, na parte da tarde, ali perto da Torre de TV, Gesiel, é uma área turística, tem muito turista ali e tem muito patinete agora circulando ali. E eu vi uma cena que me deixou preocupado. Patinete, gente, é um veículo para uma pessoa só. Ixi. E esse patinete que eu vi, 2 pessoas estavam no patinete.
E isso é um perigo, porque o patinete foi projetado para levar só uma pessoa. Então, não pode levar carona, não pode menor de idade andar de patinete elétrico, porque é um veículo que pega uma velocidade razoável. Na ciclovia, na ciclofaixa, pode chegar até 20 km por hora. Na calçada, a regra é até 6 por hora. Se possível, use um capacete. Se você puder, use um capacete, que é uma boa, porque se tiver uma queda, você protege a cabeça. Enfim, tem várias regras. Eu já vi patinete, a pessoa andando na pista de rolamento e na contramão. Isso lá em Águas Claras acontece direto. E já vi um patinete com 3. Uma vez eu procurei o celular para fotografar, mas passou rápido e eu não peguei. Mas já vi um patinete com 3 pessoas. Digo, minha gente, e 2 crianças, né? Então, precisa ter responsabilidade com relação a essas questões, porque acidentes acontecem mesmo. E a gente falou aqui para você não largar o patinete em qualquer lugar. De qualquer jeito, né? A Isaura lembrou muito bem aqui que, além do cadeirante, pessoa com deficiência visual precisa da calçada desobstruída para andar na calçada com segurança. Imagina se tem um patinete ali jogado, tampando ali ou impedindo a passagem da calçada. Um deficiente visual pode tropeçar, um cadeirante não vai conseguir, um idoso vai ter dificuldade. Então, gente, vamos ter consciência. É legal andar de patinete? É muito legal. Tá dando um colorido para a cidade? Tá, mas é preciso seguir regra. Verdade, Adriano, uma coisa que eu também notei é que na primeira onda dos patinetes tinham locais específicos para pegar e deixar o patinete. Dessa vez não, a pessoa tá deixando em qualquer lugar e vai só pelo aplicativo ali para saber onde é que tem um patinete, mas na hora de larga em qualquer lugar. Então isso é um problema. Tem que ter consciência. Entrevista. Criado em 2012 com o objetivo de ampliar a participação dos cidadãos nas atividades do Senado, o portal E-Cidadania atingiu em 2024 recorde de participação popular em eventos interativos. Nós vamos conversar agora com o Alisson Bruno sobre o assunto. O Alisson é o coordenador do E-Cidadania. Alisson, bom dia, obrigado pela participação aqui na Rádio Senado. Bom dia, Gisele, bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Alisson, vamos começar falando sobre o que são esses eventos interativos e o que os números mostram sobre o aumento da participação popular nesses eventos. Os eventos interativos, Gesiel, são todas as audiências públicas do Senado, além disso as sabatinas de autoridades e outros eventos como sessões de debate temático, reuniões do Conselho de Comunicação Social, reuniões de outros colegiados que são abertos à participação popular. Então, todos esses eventos são abertos para que as pessoas possam enviar perguntas e comentários antes e durante os eventos, para que essas perguntas e comentários sejam entregues aos senadores e os senadores possam ler essas perguntas, responder diretamente ou passar para que os convidados e autoridades presentes nos eventos respondam às perguntas. É bem interessante, Alisson, porque causa uma interatividade que é muito salutar, acredito que tanto para os parlamentares, para a Casa, para o Senado e principalmente para quem está participando, porque essa pergunta, e a gente tem acompanhado aqui as comissões e os eventos interativos, e os senadores, na maioria das vezes, leem essas perguntas à medida que elas vão chegando. Então, se o cara está lá no Mato Grosso, ou está lá no Acre, ou está lá no Piauí, ou está lá no Rio de Janeiro, manda a sua pergunta e vê o senador lendo aquela pergunta ali ao vivo, em tempo real. Isso, acredito que traz assim uma sensação de interação muito forte. Você acredita que foi isso que levou esse aumento aí na participação popular? Com certeza, isso aí é um dos fatores, porque a participação nos eventos, ela tem esse efeito imediato, como você destacou. As pessoas conseguem perceber o efeito da sua participação no próprio evento, né, sem que demore dias ali. Então, durante o próprio evento, o cidadão consegue ouvir o seu nome sendo mencionado, sua pergunta sendo lida, eventualmente sendo respondida. Além disso, a TV Senado exibe na tela da transmissão a pergunta e o nome do cidadão, conforme o senador
vai fazendo essa leitura, e a gente também tem incentivado a participação dos cidadãos, convidando os participantes, aqueles que já participaram de outras ferramentas na cidadania, a participarem dos eventos conforme o tema de cada evento, né? Então, o cidadão, ele já participou votando em um projeto, ou apoiando algum projeto relacionado ao meio ambiente. E o Senado vai realizar uma audiência também relacionada ao meio ambiente. Então, dessa forma, nós convidamos essas pessoas que apoiaram e votaram nesses projetos para participarem dessa audiência. Então, a partir desse convite que nós enviamos, o número de participantes cresceu exponencialmente, né? Nós começamos a fazer esse envio de convites no segundo semestre de 2023 e foi nítido o resultado, assim, extremamente positivo, não somente na quantidade de participações, mas principalmente na qualidade, porque os participantes começaram a ser pessoas que estavam mais interessadas e tinham mais conhecimento nas áreas dos assuntos debatidos nos eventos. Muito interessante. Hoje a inteligência artificial está em tudo. A Oi Cidadania tem usado também a IA, a inteligência artificial, para intensificar essa interação do cidadão nesses eventos, Alisson? Sim, nós temos usado já desde o ano passado também. Uma das coisas que usamos para facilitar o entendimento do cidadão é gerar um resumo do objetivo da audiência desse evento, que fica disponível na página do evento ali, para que o cidadão, antes de participar, ele leia um parágrafo que vai resumir qual é o objetivo, né? E esse resumo é tirado do requerimento de realização da audiência pública ou do projeto que será debatido nessa audiência. E agora nós também estamos usando a inteligência artificial para dar mais efetividade à participação. Quando o evento é encerrado, nós utilizamos a IA para nos auxiliar a verificar quais perguntas foram respondidas durante as falas dos palestrantes nos eventos. Então, nós usamos a IA para verificar quais e quantas perguntas foram respondidas e destacar o momento em que essa pergunta foi respondida durante a fala das autoridades e palestrantes nesses eventos. Assim, o cidadão que participou, ele terá acesso ao ponto exato em que a pergunta dele foi respondida ali, mesmo que indiretamente, pelo palestrante. Então, isso traz mais efetividade ainda, porque as perguntas não ficam no vazio. A gente tem buscado dar cada vez mais respostas ao cidadão. Não nós darmos a resposta, mas vincularmos a pergunta às respostas que foram dadas durante as audiências. Isso, né? É muito legal. E isso fica tudo público ali na própria página do evento. Isso é muito bom, porque uma das frustrações de quem participa de lives, de eventos interativos, enfim, algum evento que se proponha a ouvir o outro lado, quem está como telespectador, ouvinte, é você mandar uma participação e sentir que a sua participação ficou para lá e ninguém respondeu, ninguém leu, dá aquela frustração. E esse instrumento aí da IA, dizendo inclusive que horas essa participação sua, essa pergunta foi respondida, ainda que indiretamente, realmente traz para quem está participando aquele sentimento de que você realmente está sendo ouvido pela plataforma. Existem outras formas do E-Cidadania, né, Alisson? Que outras formas o E-Cidadania oferece para que o cidadão participe das atividades do Senado, fora os eventos interativos? Nós temos as ideias legislativas. Essa é a ferramenta em que o cidadão pode apresentar a sugestão para criar uma lei. Então, essa sugestão pode ser registrada diretamente no nosso portal, por texto, né, por escrito, ou também o cidadão que é surdo pode gravar um vídeo em Libras, publicar esse vídeo numa rede social e nos enviar somente o link do vídeo para que possamos traduzir para o português. E ainda aqueles que não têm acesso à internet podem ligar para o 0800 061 2211, que é o telefone da ouvidoria do Senado, ditar a ideia para o atendente e o atendente vai registrar a ideia lá no site. E essas ideias ficam abertas para receber apoios de outras pessoas. As que recebem 20 mil apoios vão para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa,
para serem debatidas pelos senadores e também podem ser transformadas em projetos de lei lá nessa comissão. Mas aquelas que não recebem 20 mil apoios também podem ser transformadas em projetos de lei, porque os senadores podem se inspirar nas ideias e apresentar projetos, transformando assim em projetos de lei ou outras proposições. Nós temos também as oficinas legislativas, que nós preparamos um material didático para que professores realizem essa atividade em sala de aula. Nas oficinas, os alunos aprendem sobre política e elaboram ideias que podem ser transformadas em projetos de lei também. E para as oficinas temos ali um material didático disponível e todo o apoio que nós damos para os professores. E por fim, temos a consulta pública, que é a ferramenta onde as pessoas votam dizendo se são a favor ou contra qualquer projeto ou proposição em tramitação no Senado Federal. E essa ferramenta é a mais utilizada. Nós já tivemos aí mais de 13 milhões de pessoas que votaram na consulta pública. Ok, só para situar o ouvinte, ele quer participar do evento interativo, ele precisa fazer algum cadastro ou basta entrar na página e participar? Isso, para todas as ferramentas é preciso fazer um cadastro no nosso portal. Esse cadastro hoje precisa ser feito por meio do Gov.br. Então, a maioria dos serviços públicos no país hoje é vinculado, exige essa autenticação do Gov.br. Então, o cidadão, para participar da cidadania hoje, precisa fazer o login por meio do Gov.br. E essa é a única forma que nós temos hoje para a participação. Então, tendo feito o cadastro por meio do Gov.br, o cidadão poderá participar dos eventos, enviar suas ideias, votar sobre projetos, se for professor, se cadastrar na oficina legislativa e realizar essa atividade com seus alunos também. Alisson Bruno, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado. Participação, assim, fundamental no E-Cidadania, aproximando cada vez mais o cidadão da Casa Legislativa e fazendo com que ele possa expressar suas ideias e seja ouvido, que eu acho que isso é o mais importante. Obrigado, Alisson. Até uma próxima. Obrigado, Gisele. Obrigado, Adriano. Um abraço, pessoal. Um abraço para você que está acompanhando o Conexão Senado em todo o país. São 104 emissoras que estão conosco, entre elas emissoras no estado. O rádio atravessou guerras, ditaduras, revoluções tecnológicas e ainda assim segue firme. Com mais de 100 anos de história, ele soube se reinventar e continua conquistando novos ouvintes mesmo na era digital, como a Luísa de Teresina, ouvinte diária do programa Conexão Senado. Bom dia, Gesiel. Bom dia, Adriano. Hoje estou indo para minha escola nova junto com a Belinha, minha irmã. Como forma de reconhecer a importância desse veículo, a Unesco criou o Dia Mundial do Rádio, que é comemorado em todo 13 de fevereiro. Neste ano, a data tem como tema Rádio e Mudança Climática, destacando o papel educativo e de mobilização do veículo. O professor Luiz Ferrareto, um dos principais pesquisadores do rádio no Brasil, avalia que o assunto não poderia ser mais atual. Ele lembra que durante as recentes enchentes no Rio Grande do Sul, esse veículo centenário teve papel fundamental. Quando a gente teve as enchentes o ano passado no Rio Grande do Sul, caiu a internet, faltou energia elétrica e as pessoas tiveram de recorrer ao bom e velho radinho de pilha, né? O rádio, ele ocupou o espaço da comunicação governamental que falhou muito durante a enchente no Rio Grande do Sul, e as rádios, principalmente as rádios comerciais, tiveram um papel assim fundamental na ajuda da população. Em 2024, uma pesquisa da Cantar Ibope Mídia apontou que o rádio é ouvido por 79% da população brasileira, que diariamente acompanha, em média, 3 horas e 55 minutos de programação radiofônica. Essa proximidade é talvez a maior força do rádio. Ele entra na casa das pessoas, acompanha a rotina e, em momentos de crise, se torna um refúgio. Foi assim nas enchentes do Rio Grande do Sul, mas também na pandemia, quando as emissoras garantiram informações confiáveis e ajudaram a combater a solidão. O poder do rádio, não só
para a informação, para o entretenimento, como companheiro das pessoas no dia a dia, quebrando essas imensas solidões que existem nas grandes cidades, né? Cada vez mais grandes, cada vez mais opressivas. Diariamente, a Rádio Senado recebe dezenas de mensagens de ouvintes de todo o Brasil, como a do Leandro, do Ceará, o Tabico, de Maceió, e a Wanda, do povoado Limão Centro Novo, no Maranhão. Aqui quem fala é Leandro Oliveira, diretamente de Pindoretama, Ceará. Maceió parou de chover, o tempo está esquentando. O turista que quiser vir para Maceió, pode vir que o tempo aqui está muito bom, viu? Bom dia a todos, estava ouvindo vocês ontem. Mesmo com todas as transformações, o rádio não exige internet veloz nem tela. Ele chega onde outros meios não alcançam. Em comunidades ribeirinhas, no sertão, na periferia, muitas vezes é a única fonte de informação. E isso faz do rádio um instrumento fundamental para a cidadania. O rádio continua sendo um meio super importante, um meio que ele acabou assimilando características de outros meios. O rádio, na sua essência, é som, mas hoje ele também é imagem, ele também é texto, ele não é só a transmissão por ondas eletromagnéticas tradicionais, da estação para o radinho, ele é também via internet, e ele precisa ser uma luta pela inclusão também, inclusão de todas e todos no processo comunicacional e na luta contra a desinformação. E o futuro do rádio? Especialistas garantem que ele está longe de ser um meio do passado. Podcasts, transmissões ao vivo, interatividade pelas redes sociais. O rádio hoje é multimídia. Ao longo dos seus 28 anos de existência, a Rádio Senado vem se adaptando para oferecer o melhor para os seus ouvintes e para as 4.500 rádios parceiras. A coordenadora de distribuição, Fernanda Nardelli, explica que essa evolução não é apenas tecnológica, mas também de hábito das pessoas. O que o rádio mantém é a essência dele, é a interação, é a intimidade com os ouvintes, é a prestação de serviço. É isso que define o rádio e que faz com que ele resista, que ele evolua, né, na comunicação. A Rádio Senado, ela está sempre atenta a isso, então a gente trabalha para que o nosso conteúdo chegue cada vez mais longe, seja pelo rádio de pilha, seja pela parceria que a gente tem com mais de 4.500 emissoras espalhadas pelo país. A Rede Rádio Senado está presente em 18 capitais do país e tem seus programas veiculados por milhares de emissoras por meio do serviço de radioagência. Além disso, nossos conteúdos estão disponíveis para serem ouvidos e baixados gratuitamente em senado.leg.br/rádio. Da Rádio Senado, Leila Herédia. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. Presidente do Senado destaca a disposição do Congresso Nacional de votar a pauta prioritária do país. O parlamento entregou, na ampla maioria das vezes, o que foi solicitado pelo Poder Executivo. Senador questiona cancelamento dos planos de saúde de pessoas com autismo. Eu sou o Thiago Medeiros e este é o Boletim.leg. Presidente do Senado reforça que Congresso Nacional vai analisar a pauta prioritária do governo. Ministro da Fazenda pede agilidade nas votações. Repórter Érica Christian. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma lista com os projetos prioritários do governo. Entre eles, a segunda parte da regulamentação da reforma tributária, a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 mensais e a limitação dos supersalários. Davi Alcolumbre diz que há um espírito de colaboração do Congresso Nacional com o governo em defesa de uma agenda de país. O parlamento entregou, na ampla maioria das vezes, o que foi solicitado pelo Poder Executivo, e que a gente possa buscar, a partir dessas reuniões, nossas convergências
e deixar um pouco das divergências de lado em favor do Brasil e dos brasileiros. Fernando Haddad quer incluir na agenda prioritária do governo projetos dos senadores e citou como bons exemplos o Marco das Garantias e a Lei de Seguros. Mas o ministro da Fazenda pediu agilidade do Congresso Nacional na votação de algumas propostas. Nós estamos num mundo muito veloz. Nós precisamos compreender que tem 200 países competindo por capital, competindo por investimento. Então o mérito é importante, mas o ritmo também é. Então nós não podemos perder algumas janelas de oportunidade que estão surgindo diante de nós em virtude de vantagens competitivas que o Brasil tem, mas tem por um prazo limitado. Ainda na pauta de prioridades do governo estão o orçamento de 2025, a reforma da Previdência dos militares e mudanças na lei de falências. O Senado pode votar neste ano a inclusão no Simples Nacional de empresas de nanotecnologia que trabalham com manipulação de material em escala microscópica. Repórter Bruno Lourenço. Aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto de lei inclui no Simples Nacional empresas de suporte, análises, pesquisas e desenvolvimento de nanotecnologia. O senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, diz que normalmente essa tecnologia é associada a grandes conglomerados, mas lembrou que a evolução das comunicações e da inteligência artificial abriu uma grande possibilidade para que empresas de pequeno porte atuem nas etapas da pesquisa e desenvolvimento. Com isso, podem surgir empresas startups nas áreas de nanotecnologia para operação em nichos específicos. A nanotecnologia é a manipulação e o desenvolvimento de componentes extremamente pequenos, do tamanho de átomos e moléculas. Essa tecnologia pode ser vista em telas de TV e de celulares, circuitos eletrônicos e microprocessadores. Senador questiona cancelamento dos planos de saúde de pessoas com autismo. Repórter Pedro Pincer. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, cobrou a Agência Nacional de Saúde Suplementar para esclarecer denúncias de cancelamentos de planos de saúde para pessoas com transtorno do espectro autista. A medida ocorre após um documento enviado à agência pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e pela Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal apontar falhas na regulação do setor e possíveis violações. Para Nelsinho Trade, a ausência de regulação adequada tem levado à violação sistêmica de direitos. Vulnerando a dignidade dos beneficiários e colocando em risco a vida e a saúde de grupos vulnerabilizados da sociedade. Fazem parte desse grupo pessoas com transtorno do espectro autista. As pessoas com autismo não podem ser tratadas com esse descaso. Outro episódio polêmico envolvendo a ANS é citado por Nelsinho Trade. Em janeiro, ele denunciou uma consulta pública da agência a respeito da prioridade do rastreamento mamográfico apenas para mulheres de 50 a 69 anos. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal. Fique agora com Boletim.leg. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. Comissão de Orçamento promove audiência pública com foco nas políticas para mulheres. Essa iniciativa não é só um debate sobre orçamento, é uma ação afirmativa para as políticas das mulheres. Proposta do Senado que autoriza cartórios a cobrar dívidas está entre as prioridades do governo. Eu sou Rosângela Tejo e este é o Boletim.leg. Comissão Mista de Orçamento debateu nesta quarta-feira recursos destinados a políticas públicas para as mulheres. Relatório anual favorece a articulação, mas ações precisam do esforço das parlamentares. Mais informações com a repórter Janaína Araújo. Desde 2021, o governo federal publica anualmente o relatório Orçamento Mulher. O material permite aprofundar a discussão no Congresso sobre uma governança orçamentária sensível
sensível à perspectiva de gênero e avançar em uma agenda que priorize programações e políticas públicas para as mulheres. Sheila Santana, que falou pelo Ministério da Justiça na audiência, apontou progressos na aprovação de verbas pelo Congresso destinadas à proteção das mulheres e fez uma sugestão. Em 2022, essa casa fez uma modificação na lei federal que rege o Fundo Nacional de Segurança Pública, que estabeleceu um mínimo de 5% que deve ser gasto pelos estados em medidas de enfrentamento à violência contra a mulher. Hoje a gente tem muitos fundos nacionais que acabam atravessando a temática de mulheres e que também poderiam adotar isso dentro do seu escopo. Representando o Ministério do Planejamento e Orçamento, Samantha Lemos apresentou o trabalho que a pasta vem fazendo na elaboração do relatório. Já a secretária executiva do Ministério das Mulheres, Maria Helena Guarese, fez um histórico da lenta evolução na destinação dos recursos para o Ministério desde o início do terceiro governo do presidente Lula. O projeto que dá a cartórios poder de cobrar dívidas é uma das prioridades do governo. O principal objetivo é desafogar o poder judiciário. Repórter Pedro Pincer. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou uma lista com 25 temas que a equipe econômica considera prioritários para o país. O governo vai enviar ao Congresso Nacional projetos dentro dessa agenda, mas algumas dessas medidas já estão em análise no Senado. Uma delas é o projeto da senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, que cria a execução extrajudicial de dívidas. A intenção da proposta é desafogar o poder judiciário. Segundo a autora, a proposta busca facilitar e tornar mais rápida a cobrança de dívidas. De modo a fazer com que o Poder Judiciário tenha uma expressiva redução da sua demanda de trabalho, impactando diretamente na redução de despesas para os cofres públicos e gerando aumento da arrecadação. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que relatou o projeto em 2022, acredita que a mudança vai aliviar a sobrecarga de processos no Poder Judiciário e tornar a execução civil mais eficaz. Obviamente que você nunca vai, numa matéria como essa, você vai ter a unanimidade, mas nós estamos buscando um caminho de entendimento, mas que, para quem está lá na ponta, ganhou, mas não levou, ele tem a possibilidade de optar se quer continuar pela via do judiciário ou se quer optar pela via cartorial. O presidente da CPI das Bets do Senado, senador Dr. Irã, apoia a iniciativa do governo de criar banco de dados de apostadores. A reportagem é de Marina Dantas. O Ministério da Fazenda divulgou nesta segunda-feira que irá lançar um banco de dados nacional de apostadores autoexcluídos ou proibidos por lei de apostar. A iniciativa é o primeiro item da agenda regulatória da Secretaria de Prêmios e Apostas para os próximos 2 anos. Uma plataforma digital vai centralizar os dados dos que são excluídos ou proibidos de apostar, como atletas e pessoas que, por vontade própria, não querem participar e nem receber avisos ou publicidades de bets. A previsão de lançamento da iniciativa é no 2º semestre deste ano. Para o presidente da CPI das Bets, senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, além da questão do cadastro, é necessário discutir mecanismos de verificação de autenticidade nas redes. O que a gente vê é que hoje se clica num botãozinho e se pergunta assim, você é menor ou maior? Clica lá e joga. Você coloca o nome de quem quer, identifica como quer, coloca o CPF de quem você quer e ali nasce uma pessoa fictícia. Isso não pode acontecer. Nós precisamos ter muito cuidado para proteger principalmente a sociedade. A nova agenda regulatória da pasta ministerial será lançada em abril deste ano. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal. Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. Há um ano, o governo federal lançou a Nova Indústria Brasil, política para impulsionar a reindustrialização do país. A política foca em inovação, sustentabilidade e aumento da competitividade, com investimentos públicos e privados para modernizar setores estratégicos. O investimento público totaliza 1,1 trilhão de reais, enquanto o setor produtivo anunciou 2,24 trilhões para fortalecer a produção nacional nos próximos anos.
Durante o lançamento das metas da Missão 6 da Nova Indústria Brasil, realizado nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, em Brasília, foram anunciados 112,9 bilhões em investimentos na indústria de defesa, como radares, satélites e foguetes. A Nova Indústria Brasil atua em conjunto com programas como o Novo PAC e o Plano de Transformação Ecológica. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente Geraldo Alckmin destacou o crescimento industrial brasileiro. Nós crescemos o ano passado, a indústria em geral 3,1%, a indústria de transformação 3,7%, o dobro da média mundial. Exportações de indústria de transformação 189 bilhões de dólares, que também foi recorde. E recorde também na criação de emprego e de renda para a nossa população. As metas da Missão 6, definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, visam alcançar 55% de domínio das tecnologias críticas para a defesa até 2026 e 75% até 2033. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação já investiu 4,2 bilhões de reais na Missão 6, com recursos geridos pela financiadora de estudos e projetos, a FINEP. A ministra Luciana Santos ressalta a importância da convergência de bancos públicos e empresas públicas para impulsionar o desenvolvimento nacional. Nós estamos totalmente integrados às 6 missões da NIB. E essa missão não poderia ser diferente, o êxito dela, resultando nos indicadores de crescimento, a indústria de transformação, puxando o desenvolvimento nacional, se não fosse essa grande convergência do BNDES, da FINEP, dos bancos públicos, para poder garantir o desenvolvimento nesses patamares. A Nova Indústria Brasil integra 6 missões estratégicas: agroindústria, saúde, infraestrutura, transformação digital, bioeconomia e a nova e última missão lançada, Defesa Nacional. O ministro da Defesa, José Múcio, enfatizou a colaboração entre os setores público e privado na revitalização industrial. O país e a sociedade são testemunhas de que o poder público e o setor privado se uniram e se dedicam ao sucesso do processo de retomada da capacidade industrial brasileira, seja por meio de números expressivos e crescentes em exportações, seja por outras contribuições no cenário interno, como geração de empregos qualificados, o incremento tecnológico, a incorporação de novas práticas, enfim, uma série de vantagens e evoluções promovidas pelo setor. Nos últimos 2 anos, as exportações de produtos de defesa tiveram destaque importante. Em 2024, o Brasil exportou 1,8 bilhão de dólares, aumento de 22% em relação a 2023. No ano anterior, as exportações haviam somado 1,5 bilhão de dólares, um crescimento expressivo de 123% em comparação a 2022. De Brasília, Gisele Brasil. Você ouviu Direto do Planalto. Olá, você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional. O edital e-commerce.br, uma ação inovadora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, destinada a fomentar o comércio eletrônico nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com premiação de 4,92 milhões de reais, segue com as inscrições abertas até o dia 17 deste mês. Lançada em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC, a iniciativa visa reduzir as desigualdades regionais no comércio eletrônico com a inclusão digital de micro, pequenas e médias empresas das 3 regiões, marcadas pela menor concentração de vendas online em comparação com o sudeste do país. As propostas inscritas no edital devem ser apresentadas por redes de inovação compostas por pelo menos 3 instituições, públicas ou privadas, como universidades, parques tecnológicos, startups e entidades que trabalham com inovação nessas regiões. Segundo o analista de produtividade e inovação da ABDI, Vitor Teles, o edital vai selecionar na primeira etapa 20 soluções voltadas ao comércio eletrônico, uma por estado, que vão contar com aperfeiçoamento metodológico acompanhado pela ABDI ao longo de 2 meses.
Das 20 soluções, 9 vão ser selecionadas para receber cada uma R$380 mil para executar suas soluções em 2025. Concluída essa fase piloto, tem início a etapa de escala em 2026, com a premiação de R$500 mil para cada um dos 3 projetos que mais se destacarem. Passada a etapa executiva, né, dessa etapa piloto, como a gente chama no edital, essas 9 propostas concorrem novamente em 2026 para uma nova premiação de R$500 mil, e as 3, né, que tiverem melhores resultados na etapa piloto, que conseguirem, né, alcançar os objetivos propostos, vão partir para essa segunda etapa, uma etapa de escala executiva em 2026, certo? Então a gente tem, com essa iniciativa, uma expectativa de atender no Norte, Nordeste e Centro-Oeste uma média de 800 empresas com todas as propostas em 2025 e em 2026. A concentração das vendas pela internet ainda é grande no Brasil. O Sudeste responde por 73,5% das transações, em contraste com o Nordeste, com 7%, Centro-Oeste, com 3% e Norte, com apenas 1,3% das vendas. Essa desigualdade ilustra a importância do edital e-commerce.br para expandir o mercado digital no Brasil. Para se inscrever, acesse abdi.com.br/e-commercebr. Atenção, e-commerce escrito com 2 N's. E a parceria da ABDI com o MDIC para ampliar o comércio online nas 3 regiões foi apresentada no último dia 6, em Brasília, na 15ª edição do evento Café com Negócios e Conexões. Promovido pelo Sebrae Lab, o encontro reuniu startups, indústrias, investidores e governo para debater estratégias de desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de inovação no Distrito Federal. Além do edital do e-commerce, o evento tratou dos avanços do Hub da Indústria do DF, iniciativa contemplada por outro edital da ABDI, integrante do programa Digital.br, e que tem por objetivo conectar negócios e soluções tecnológicas inovadoras por meio de diagnósticos, capacitações e consultorias. Desenvolvido por instituições parceiras, como a Federação das Indústrias do DF e o Sebrae Local, o projeto visa aumentar a maturidade digital e a competitividade das indústrias em favor da modernização de empresas na região. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar. Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais. Vitória da educação brasileira. O Tribunal de Contas da União desbloqueou os recursos para o pagamento do PED-6. Portanto, aos quase 4 milhões de alunos, queremos dizer que nós vamos agora pagar a primeira parcela daqueles que passaram de ano, concluíram o ano do ensino médio, daqueles R$1.000 serão depositados ainda no mês de fevereiro nas suas contas. Queria agradecer a sensibilidade de todos os ministros do Tribunal de Contas da União, pela importância do programa, um programa que foi criado pelo presidente Lula para garantir a permanência dos jovens na escola. É bom lembrar, o Brasil perde quase 500 mil de jovens por ano que abandonam ou saem da escola pública do ensino médio no nosso país. Portanto, esse programa é para dizer que nós queremos todos os alunos na escola, aprendendo, porque essa é a garantia de um futuro para esses jovens brasileiros. Quero agradecer também aqui a AGU, que fez um grande trabalho em nome do nosso ministro Messias, que coordenou esse trabalho perante a defesa junto ao Tribunal de Contas da União. Portanto, parabéns, o PED-6 continua, é a grande vitória da educação e dos jovens do nosso país. Um abraço. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube, a você, Gilmar. Muito feliz de estar poder falando aí com o meu estado e levando as informações para vocês. Gilmar, o que nós temos feito? Sempre um acompanhamento muito próximo, tanto do Ministério das Cidades, tirando as dúvidas dos prefeitos, quanto também, Gilmar, a equipe da Caixa Econômica Federal, e aí faço uma saudação especial aos nossos colegas da Caixa que têm sido
sido muito dirigentes pelo Brasil, e especialmente aí no nosso estado do Pará, o time aí do Sandro, o time do Bira, enfim, todos os times aí que estão aí acompanhando a gente aí nesse processo junto aos nossos prefeitos. Dizer para os prefeitos que podem tirar as dúvidas, tem muitos prefeitos do Pará aqui em Brasília, para que a gente possa exatamente ficar tirando essas dúvidas. Nossos técnicos do Ministério da Cidade estão à disposição, não só aqui nesse evento, como em todo o ano, todos os 365 dias do ano, para que a gente possa fazer com que essas obras saiam do papel. Esse é o maior investimento da história do nosso estado. Nós já chegamos a 7,2 bilhões de reais, se nós formos somar os investimentos do PAC, mais os investimentos do Minha Casa Minha Vida. Só de novas unidades do Minha Casa Minha Vida são mais de 22 mil novas unidades só para o Pará, dividida pelos 4 cantos do nosso estado, para que a gente possa fazer com que a política pública dê a casa própria para aquelas pessoas que querem ter a sua casa própria, que a gente possa levar esgotamento sanitário para as famílias, enfim, que a gente vai continuar trabalhando. E como eu disse, nós aqui no Ministério das Cidades e o time da Caixa está sempre à disposição dos nossos prefeitos, dos seus técnicos, para que a gente possa fazer com que essas obras saiam quanto antes do papel. Karine, eu acho que nós temos 2 desafios importantes nessas reuniões que nós estamos fazendo aqui em Brasília. Primeiro, o desafio de nós concluirmos, fazermos as obras daquela seleção que foi feita no ano passado, e que foram 10 seleções, mais todas as seleções que nós fizemos do Minha Casa Minha Vida, que essas virem obra o mais rapidamente possível. As contratações já estão bastante avançadas. Nós já temos aí algumas vamos dizer assim, das diversas seleções que nós fizemos, já estamos já 100% de tudo aquilo que já foi atendido. No Minha Casa Minha Vida, nós começamos já muitas obras pelo Brasil. Nós já temos cerca de 40 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida em obras. E devemos aí nos próximos, até no mais tardar o mês de maio, estar com mais de 100 mil unidades dessas já, todas elas com varanda, com biblioteca, conforme o presidente Lula nos pediu. Então, nós temos que tratar com esses gestores, porque muitos deles estão chegando e não tem ainda todas as informações. Ontem mesmo recebi diversos desses prefeitos que queriam ter informação sobre esses contratos. Então, nós estamos esclarecendo quais são os desafios, quais são, quais são os entraves que ainda podem estar acontecendo com aquelas obras que não iniciaram, e também, obviamente, as seleções do PAC. Então, nós temos, nesse primeiro momento, cuidar daquilo que foi feito no ano passado. E o depois, que é o que nós vamos fazer hoje à tarde, juntamente com outros ministros, com o ministro Rui Costa e outros ministros que vão tratar sobre o PAC, nós vamos falar da nova seleção do PAC, que vai se dividir em 2 frentes. Aquilo que é do Orçamento Geral da União, que vou dar aqui um spoiler já para vocês. Nós vamos fazer uma seleção de contenção de encostas e uma seleção de drenagem, e faremos também uma seleção aí com os governos de estado, também na questão da prevenção, daquelas regiões que a gente tem sofrido tanto com a seca, a gente vai fazer uma seleção de abastecimento de água rural, fora a nova seleção do Minha Casa Minha Vida que nós vamos fazer. E aí vou fazer mais um spoiler aqui para vocês. Nós devemos fazer mais de 100 mil novas unidades, uma seleção do Minha Casa Minha Vida. E aí convido aos prefeitos, às prefeitas que participem, que acompanhem essa reunião de hoje de tarde, que acontecerá por volta das 14 horas, onde lá nós vamos dar todas as informações dessa nova seleção que vai se iniciar. Parte com o Orçamento Geral da União, e aí também para as outras modalidades que aconteceram no ano passado, Karine, nós vamos fazer a partir de financiamento do FGTS, onde nós vamos fazer, inclusive, algumas alterações no fundo, vamos conversar com o fundo, na verdade, vamos levar isso para o fundo, para que nós possamos fazer algumas alterações no sentido de facilitar, para que os prefeitos possam acessar esses recursos e com isso a gente crie novas infraestruturas, seja de água, de esgoto, seja de mobilidade pelo Brasil, melhorando a qualidade de vida do povo que mora nas nossas cidades. Que eu tenho sempre dito, Karine, as pessoas não vivem no Brasil, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades, e é lá que a gente tem que levar a política pública. Essa é uma nova seleção que nós vamos firmar. Nós vamos fazer algumas alterações, né? Nós vamos, obviamente, melhorar, vamos verificar aquilo que não deu certo, por que algumas obras atrasaram,
da seleção anterior, faremos uma atualização da maneira como que nós faremos essa seleção para que a gente possa fazer elas acontecerem de uma maneira mais rápida, porque, Karine, quem mora de aluguel tem pressa, quem mora de área de risco tem pressa, quem mora nas ruas tem pressa, e por isso a gente precisa agilizar. Então a gente vai fazer uma alteração, Karine, que vamos pegar os projetos que estão mais maduros. Então aqueles prefeitos que tiverem projetos mais maduros, aquelas empresas que já tiverem exatamente, vão passar na frente para que a gente vire obra, porque além da gente atender o sonho da casa própria, que é uma orientação forte do presidente Lula, a gente também gera emprego, renda e desenvolve o nosso país. Nós temos dentro da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano, lá com o secretário Carlos Tomé, nós temos dentro dela o que a gente chama de Smart Cities, né? Então, o programa de Smart Cities, que a gente tem feito um trabalho, vamos avançando cada vez mais, a partir do financiamento do Avançar Cidades, que está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, a gente sim, dentro do Ministério, tem tido uma atenção especial a esse assunto, incentivando para que os prefeitos cada vez mais busquem soluções, porque isso facilita muito a vida do cidadão que mora nessas cidades. Então, o Ministério das Cidades está sim conectado. Nós tivemos já recentemente diversos encontros em outros países discutindo soluções como essa, que estão cada vez mais se multiplicando pelo Brasil e pelo mundo. Então, a gente precisa sim cada vez mais estar atento. A tecnologia veio para facilitar as nossas vidas em todos os ambientes. Primeiro, agradecer a vocês aqui do Canal Gov, a maneira sempre muito carinhosa, todas as rádios aqui, enfim, que participaram com a gente, a Rádio Nacional, a Rádio Clube lá de Belém, a Sociedade, a Centro Minas, a Rádio Cidade lá de Caruaru e a Rádio Centro América, que estiveram nos acompanhando, e também as pessoas que estão aqui, enfim, pelo portal de vocês, dizer que eu estou sempre aqui à disposição para que a gente possa esclarecer, tirar as dúvidas dos cidadãos e das cidadãs, para que a gente possa melhorar as nossas cidades. E parabenizar os prefeitos, as prefeitas, desejando muito sucesso. Nós estamos lá no Ministério da Cidade à disposição dos prefeitos e das prefeitas, dos vereadores, das lideranças, para que a gente possa fazer com que as nossas cidades estejam cada vez mais preparadas em todos os sentidos. E quem está organizando também esse evento, né? Muito feliz aqui, dar um abraço no ministro Padilha, em toda a equipe dele, no Olavo, enfim, todo mundo que fez esse evento maravilhoso poder acontecer. E é como a gente disse, se tem um presidente municipalista, esse presidente é o presidente Lula. Ele que cuida dos municípios, e ele tem reforçado cada vez mais que a gente precisa levar os benefícios para as cidades. Foi por isso que ele recriou o Ministério das Cidades, que vinha sido extinto, por isso que ele recriou o Minha Casa Minha Vida, que a gente possa exatamente levar infraestrutura para as cidades brasileiras. Que, como vou repetir para você, eu não vou me cansar de repetir, as pessoas não vivem no Brasil, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades. Então é lá que a gente tem que estar. E quem são os gestores? Os prefeitos e os prefeitos. Por isso que a gente está fazendo esse grande encontro para tirar as dúvidas e fazer com que as obras e os benefícios, enfim, que a infraestrutura chegue nas cidades brasileiras.